Beleza, agora estamos gravando. Boa noite para todo mundo aí, pessoal. Hoje é uma aula de exercícios, né? Então, estamos de volta aí. A professora Priscila está de volta também, então deve ter um pessoal lá com ela. E tem um pessoal que está aqui comigo para a gente fazer a nossa aula, basicamente, de exercícios aí, tá? Então, vamos lá para o PowerPoint para a gente ver os exercícios. Na verdade, eu tenho dois exercícios preparados para hoje e vamos ver se sobrar algum tempinho a gente faz mais um. Mas esses dois eu quero fazer com bastante calma, porque, de novo, essa parte de conservação da quantidade de movimento ela é complexa, né? Então a gente precisa fazer as coisas com calma para que tudo corra bem, tá? Então vamos lá para o nosso PowerPoint primeiro para a gente ver os exercícios. Então tá aqui, ó. O primeiro exercício é esse. Ele até estava no PowerPoint da última aula, mas eu resolvi. Como que se diz? Resolvi passar ele para cá para a gente fazer hoje. E aí ele diz o seguinte, ó, um tanque de metal de 2 pés de altura e área de seção transversal de 1 pé quadrado pesa 5 libra-força quando vazio. O tanque é posto sobre uma balança e a água é injetada através de uma abertura no topo. Ela escoa por duas aberturas laterais do tanque, ambas de mesma área. Então você tem um tanque aqui, ele está em cima de uma balança, e a água entra aqui por cima e sai aqui pelas laterais. Quando o tanque está em regime, seu nível interno é de 1,9 pés. E aí ele fala o seguinte, ó. Seu chefe acredita que a leitura da balança revelará o volume de água no tanque mais seu peso. Você discorda dizendo que uma análise de mecânica dos fluidos é necessária. Quem está correto? O que será indicado na balança? E aí a gente tem esses dados aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou dar um print nesse cara aqui para a gente jogar lá para nossa luzinha. Então vamos lá. Vamos para a nossa lousa. E aqui a gente joga o exercício. Estamos chiques. Vou deixar ele de cantinho aqui, ó. Na verdade, eu tenho que fazer outra coisa aqui primeiro. Agora sim. Aqui. Então aqui está o nosso exercício que a gente vai fazer. Ele diz o seguinte aqui, ó. Eita. Então, esse tanque de metal que está aqui, ele tem 2 pés de altura e área de seção transversal de 1 pé quadrado, né? Então, se eu fizer um corte aqui, a área dele é 1 pé quadrado, tem 2 pés de altura. E pesa 5 libra-força quando vazio. O tanque é posto sobre uma balança e a água é injetada através de uma abertura no topo, né? Ela escoa por duas aberturas laterais do tanque, de mesma área, tudo bonitinho. E aí a gente tem que descobrir basicamente qual é a leitura da balança aqui, para a gente saber se essa leitura está correta ou não. Para a gente começar, a gente tem que lembrar algumas coisas aqui, ó. Primeira coisa, sobre libra-força, né? 1 libra-força é igual a 1 slug que multiplica 1 pé por segundo ao quadrado. E 1 slug é igual a 32,2 libra massa.
Que mais? A gravidade aqui, no caso, ela é aproximadamente 32,2. Vê aí, pessoal, era essa a minha questão. Tem algumas pessoas que falam que a qualidade da imagem fica um pouco baixa. Né? Acho que não teremos muito jeito aqui. Acho que eu vou ter que compartilhar a tela mesmo. Deixa eu voltar aqui pro Teams. Pera aí. Vamos pro Teams aqui. Pera aí. Não é esse Teams aqui. Sorry. Pera aí que já melhora. Aqui. Vamos compartilhar a tela. Aqui já Teams assim. Beleza. Melhor? Tem 2,2 pés por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal. Vamos. Era essa experiência que eu queria fazer mesmo, porque o negócio às vezes fica um pouco complicado. Aí, beleza. Então eu tenho essas unidades aqui que eu tenho que prestar um pouco de atenção. Aí, ó, o que vai acontecer? Eu tenho o tanque, então vamos desenhar o tanque aqui, ó. Vou desenhar ele aqui para baixo, assim, ó. Ai, faltou, como sempre, exercício 1. E hoje é dia 18/10. Beleza. Então aqui, ó, só pra gente lembrar isso daqui, o nosso tanque ele vai ter uma carinha mais ou menos assim, ó. Ele tem uma abertura superior, duas aberturas laterais aqui. Beleza. Vou fazer um bocalzinho aqui assim. Então ele fala que o fluido entra aqui por cima a uma velocidade V1 e aqui embaixo ele dá que V1 são 10 pés por segundo. As velocidades V2 e V3 ele não dá, mas ele fala assim, olha, eu tenho uma saída para cá V2, uma saída para cá V3, beleza? E as áreas aqui todas são iguais a 0,1 pés quadrados. Opa, boa noite, Guilherme. Então aqui a gente tem 0,1 pé ao quadrado, 0,1 pé quadrado, e aqui A1 0,1 pé quadrado. Então beleza, as áreas estão aqui. Quando o tanque está em regime, seu nível interno é de 1,9 pés. Então aqui a gente tem um nível. Vamos fazer a marcação de nível aqui, ó. Aqui eu tenho 1,9 pés. E a área da seção transversal aqui é de 1 pé ao quadrado, né, do tanque aqui, ó. Vou puxar assim, ó. Pronto. Aí o que eu vou ter aqui, ó? Além das entradas, saídas todas aqui, eu vou ter duas forças importantes que eu preciso colocar aqui, que eu vou colocar essas forças primeiro em vermelho. Eu vou colocar em algum ponto aqui que não é o centro, apesar da força estar no centro, que é a força peso.
né? E a força-peso, ela engloba o peso do tanque mais o peso da água, tá? E eu vou ter, vamos botar de verdinho aqui, a força R, que vai ser a minha reação da balança, tá? Por que a reação da balança? A reação da balança nada mais é do que a força que a balança vai medir, tá? Então eu preciso tomar cuidado com isso daqui. Beleza. Agora que a gente já fez isso, eu vou definir o meu volume de controle, né, para começar a resolver esse problema. O meu volume de controle, ele vai ter essa cara aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar mais ou menos bonitinho. Opa, boa noite, Gustavo. Meu volume de controle, ele vai passar por fora do meu tanque aqui, ó. Por que que ele vai passar por fora do tanque? Porque aí ele engloba também o peso do tanque vazio, certo? Então tá aqui, ó. Belezura. O que que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso agora que eu tenho fluido entrando, fluido saindo e tudo mais. Esse aqui, deixa eu só colocar aqui. Esse aqui é o nosso volume de controle. Beleza. Agora que eu tenho o volume de controle definido, eu preciso aplicar as equações que a gente conhece. Aqui, vocês vão ver que se eu quisesse saber as velocidades V2 e V3, no V3 faltou uma marcaçãozinha de vetor aqui. Se eu quisesse saber as velocidades V2 e V3, eu poderia muito bem aplicar o princípio da conservação da massa, que é a equação da conservação da massa, né? Mas aqui vocês vão ver que não é necessário aplicar essa equação da conservação da massa, porque a gente vai analisar esse problema só na vertical. Se eu lembrar, ó, eu vou fazer por um caminho um pouco mais comprido aqui, eu vou até deixar aqui no cantinho aqui, ó. A gente vai olhar para a equação da conservação da quantidade de movimento. Tem gente que chama ela de equação da conservação do momento linear, mas eu gosto mais do nome quantidade de movimento porque é bem específico, né? Quando a gente fala momento, acaba ficando confuso na física, porque tem um momento que é torque, tem um momento que é momento de inércia, tem um momento que é momento linear, tem um momento que é momento angular, tudo é momento, né? Então acaba que dificulta um pouco aqui, né? Mas quando a gente fala de quantidade de movimento, todo mundo sabe que é uma quantidade de movimento, então é isso que a gente vai usar. Essa equação aqui, ela diz o seguinte para nós, ó. Ela diz que a somatória das forças em todas as direções, que até a gente vai quebrar essa somatória de forças em duas aqui, que a gente fala que a somatória de forças de corpo mais a somatória das forças de superfície em todas as direções, ela vai ser igual à derivada no tempo da integral no volume de controle de V ρ dV mais a integral na superfície de controle de V ρ V dA. Certo? Então, só para a gente lembrar. Isso daqui, ó, é a variação da quantidade de movimento, eu vou abreviar por QM aqui para caber, tá? Então, variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle
E este outro termo aqui, vamos usar um verdinho para ficar legal. Vou usar azulzinho para ficar mais legal. Esse outro termo aqui é o fluxo de quantidade de movimento pelas fronteiras. Então, o que acontece? A quantidade de movimento, ela é uma propriedade que vai ser trazida para dentro e para fora do volume de controle através da massa, né? Então, imagine que cada partícula de massa guarda um pouquinho de quantidade de movimento. Como que ela guarda esse pouquinho de quantidade de movimento? Através da velocidade, né? Cada massa tem uma velocidade, né? Então, se ela tem uma velocidade, ela tem uma quantidade de movimento, né? E aí essa quantidade de movimento é algo que ela consegue transportar para dentro e para fora do volume de controle, certo? E quando ela faz esse transporte para dentro e para fora, o que vai acontecer? Se ela conseguir variar a quantidade de movimento que está dentro do volume de controle, então eu vou ter que ter uma reação associada, senão meu volume de controle vai sair andando, né? Como ele não sai andando, a gente tem uma reação associada aqui, ó. Então essa é a conservação da quantidade, essa é a equação da conservação da quantidade de movimento na sua forma primária, né? O que acontece? Repara nisso aqui, ó. Aqui, ó. Repara nisso aqui, ó. Isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, isso aqui é vetor e isso aqui é vetor, tá certo? Todos os termos aqui são vetores. Esse produto VDA aqui não é um vetor. Isso aqui é um produto escalar, então isso aqui acaba dando um escalar. Tá? Não estou preocupado com isso. Mas esses 4 termos que eu apontei de rosinha aqui são vetores, né? Então aqui, na verdade, eu tenho um vetor de 3 linhas e uma coluna. Aqui também 3 linhas e uma coluna. Essa integral aqui, ela vai ser calculada uma vez para cada posição do vetor de 3 linhas e uma coluna. E essa também, uma vez para cada a posição do vetor de 3 linhas em uma coluna. Então, essa equação aqui, ela pode ser desmembrada em 3 equações que vão ser calculadas em 3 direções ortogonais diferentes. Então, aqui, por exemplo, se eu definir um sistema de coordenadas, vamos definir algo assim, por exemplo, para cima aqui está o meu eixo Y, para a direita aqui está o meu eixo X, e saindo da lousa está meu eixo Z. Então eu posso aplicar essa equação aqui, em vez de usar vetores aqui, eu posso usar os escalares associados, então eu posso fazer somatória das forças de corpo em X, somatória das forças de superfície em X. Aqui no lugar de V eu vou colocar só a velocidade em X, e aqui no lugar de V eu vou colocar só a velocidade em X. Beleza, eu aplico essa equação inteira só na direção de X. Depois eu aplico essa equação inteira só na direção de Y. Depois eu aplico essa equação inteira só na direção de Z. E aí eu vou conseguir fazer todos os cálculos que eu preciso. Lógico que aqui, olha, se a única incógnita que eu tenho no problema, que é a minha força R, está na direção Y, acho que todo mundo concorda que eu não preciso aplicar essa equação nas 3 direções. Se eu aplicar essa equação aqui em X, eu não vou calcular muita coisa, porque eu não tenho incógnitas em X, né? Mas se eu calcular em Y, se eu aplicar essa equação em Y, eu vou chegar numa equação para resolver essa incógnita que existe em Y aqui. Então, em vez de eu aplicar essa equação em todas as direções, a gente vai aplicar só em Y, né? Então, vamos fazer uns tracinhos aqui, ó, para a gente entender o próximo passo. O próximo passo é aplicando a equação. Eu vou dar umas abreviadas aqui, tá, pessoal? Mas eu vou falando que eu estou abreviando. Então, a equação da conservação da quantidade de movimento. Beleza. Então, vou aplicar essa equação aqui. Aliás, nem é 2 pontos aqui. Em Y. Só no sentido Y aqui. Beleza. Vamos calcular termo a termo aqui. Depois a gente junta tudo. Eu acho que é melhor. Então, assim, ó. Somatória das forças de corpo
em Y. Certo? Somatória das forças de corpo em Y. Eu vou até ter que fazer um parênteses aqui para vocês. Ó, o Tim está falando que a qualidade da rede está ruim, tá, pessoal? Se começar a travar, vocês me avisam aí. Eu vou até ter que fazer um parênteses aqui para vocês, porque tem algo aqui que a gente vai fazer, mas que está embutido, né? Acaba não ficando explícito aqui, e quando aparecer um problema onde esse passo aqui não fica implícito, acaba que parece que eu nunca fiz na vida, mas não é. A gente vai fazer problemas nesse sentido. Mas vamos dizer assim, ó, imagina que eu tenho um volume de controle aqui, tá certo? Então eu vou redesenhar aqui, vamos fazer um cantinho do rascunho aqui, ó, certo? Para a gente entender. A gente está falando aqui, eu coloquei forças de corpo e estou falando, e eu ia falar de forças de superfície. Deixa esse rascunho aqui por enquanto, eu já vou falar dele. Forças de corpo, pessoal, desculpa aí. Forças de corpo. Primeiro, forças de corpo. Forças de corpo são as mais simples, né? Por quê? Porque a força de corpo aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser toda e qualquer força aplicada sobre o meu volume de controle que dependa de um campo. Que não seja uma força diretamente aplicada na superfície. Que força que eu tenho aqui que é força de campo? Só a força da gravidade, né? Então, eu tenho aqui uma força que é a força peso, né? E essa força peso, ela engloba tanto a massa do tanque quanto a massa de água que tem aqui dentro do tanque, né? E essa força e essas massas são multiplicadas pela aceleração G, e essa força, como ela está no sentido negativo de Y aqui, ela entra negativa aqui, ó, tá? Então a somatória das forças em Y aqui, forças de corpo em Y, eu vou ter só a força peso. Então eu vou ter aqui, ó, somatória das forças de corpo em Y, isso aqui é igual a menos P, certo? Que é igual a menos, vamos destrinchar isso daqui, massa do tanque mais massa do fluido, que multiplica G. Beleza. Aqui ele fala o seguinte, ó, o tanque está em regime e seu nível interno é de 1,9 pés, certo? Então eu tenho 1,9 pés, com uma área de seção transversal que ele fala aqui de 1 pé quadrado. Então eu tenho 1,9 pés cúbicos de água aqui dentro. A densidade dessa água é de 62,42 libras por pé cúbico. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Opa, esse G tá para fora, né? Tudo isso que multiplica G. Isso daqui é menos massa do tanque, que multiplica G, mais a massa de fluido, que multiplica G. A massa de fluido é a densidade do fluido, que está dada aqui por ρ, que multiplica o volume do fluido, que eu vou chamar de Vzinho cortado aqui, que multiplica, né, tudo isso aqui. Então, isso aqui é a massa, está multiplicado pela gravidade aqui, ó, certo? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Aqui, até aqui no começo, eu tenho a massa do tanque que multiplica G, certo? Ele fala que isso daqui, ele já fala aqui, ó, o tanque, ele pesa 5 libra-força, certo? Então, isso daqui são 5 libra-força. Se eu for converter isso daqui para libra-pé por segundo ao quadrado, agora vamos usar o rascunho aqui, ó. 5 libra-força é igual a 5 slug pé por segundo ao quadrado. 5 slug aqui, ó, um slug é 32,2 libra-massa, né? Então, 32,2 vezes 5, isso aqui vai dar 161, né? Isso aqui é 161 libra-massa, que multiplica pé por segundo ao quadrado. Por que eu estou passando libra-força por libra-massa pé por segundo ao quadrado?
porque fica mais próximo da nossa realidade, né? Aqui a gente está acostumado a multiplicar a massa por aceleração e já ter o resultado em newtons, né? Lá a gente não tem muito bem esse resultado. Na verdade, até tem, mas essa unidade aqui, libra-massa pé por segundo ao quadrado, é chamado de, por incrível que pareça, é chamado de poundel, né? Eles têm essa unidade. Só que aqui a gente nem ouve falar de poundel, né? Então vamos deixar em libra-massa pé por segundo ao quadrado, que é o nosso equivalente em SI para quilograma metro por segundo ao quadrado, tá? Então aqui eu tenho 161 libra-massa, é esse produto aqui, e depois esse ρVg aqui vai ser o quê? Rho é a densidade 62,42, já vou fazer a continha aqui, ó, 62,42, que multiplica o volume interno aqui, que é de 1,9 metros cúbicos, pés cúbicos, então vezes 1,9, que multiplica a gravidade, que é de 32,2 pés por segundo ao quadrado. Isso aqui dá 3.818,86 aproximadamente libra-massa pé por segundo ao quadrado. Beleza. E aí, aqui a gente está somando, né? Então, somar isso aqui com 161 dá menos. Vamos fazer aqui embaixo, né? Melhor. Dá um trabalhinho, né, pessoal? Isso aqui vai dar menos 3.979,86 aproximadamente libra-massa pé por segundo ao quadrado. Beleza. Então tá aqui. A gente tem agora a somatória das forças de corpo. Repara que a somatória das forças de corpo englobou só a força peso aqui, né? Vamos para as forças de superfície. Agora sim, né? Eu estava embalando aquela hora para falar das forças de superfície e a gente ainda estava nas forças de corpo. Nas forças de superfície, então vou fazer um tracinho aqui, de cinzinha pela estética. Aqui, ó. Nas forças de superfície, o que a gente vai ter? Somatória das forças de superfície em Y. E as forças de superfície, elas vão ser todas as forças que atuam na superfície em Y. Aqui está desenhado só a reação R e tá ótimo. Mas a gente tem mais forças, né? Porque, por exemplo, vamos fazer um parênteses aqui em cima agora sobre forças de superfície. Opa. Aqui. Por que eu quero fazer esse parênteses aqui para vocês? Porque a gente tem algumas situações onde acontece o seguinte. Quer ver? Ó? Vamos desenhar um volume de controle aqui. Eu quero desenhar ele bem bonitinho, então vou usar o quadradinho aqui. Assim. A pena que esse negócio não tem linha tracejada. A gente tem que improvisar o tracejado. Então vamos... Aqui. Vamos imaginar que isso aqui é o meu volume de controle. Beleza. Então aqui, ó, vou só voltar a borracha para o normal aqui. Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter como força de superfície, vamos dizer que eu tenho essa força R aqui, ó. Beleza, vou manter a força R lá. Então tá aqui a força R. Legal. Só que eu tenho mais coisas atuando nessa superfície aqui, né? Por mais que eu acho que eu não tenho nada, o que eu posso ter? Posso ter pressão aqui, certo? Então eu vou ter aqui, ó, uma pressão atmosférica.
Aqui por baixo eu também vou ter a pressão atmosférica. E nas laterais também eu vou ter a pressão atmosférica. Aqui. Opa. Beleza. Então aqui é pressão atmosférica, pressão atmosférica, pressão atmosférica e pressão atmosférica. O que acontece? Qual que é a força de superfície associada à pressão atmosférica? É a pressão atmosférica que multiplica a área sobre a qual ela está atuando. A questão é que ela sempre, aqui no caso desse volume de controle específico, a força de pressão atmosférica que atua pelo lado esquerdo, por exemplo, é exatamente a mesma força de pressão atmosférica que atua pelo lado direito, só que no sentido contrário. Então, essa força de pressão atmosférica do lado esquerdo, ela acaba cancelando com a força de pressão atmosférica do lado direito. Aqui em cima, eu tenho uma força de pressão atmosférica agindo por cima e a mesma pressão atmosférica agindo por baixo, em áreas iguais. Então, essas forças aqui de pressão atmosférica, elas também acabam se cancelando. Só, pô, professor, mas você falou tudo isso daí, mas quando que essas pressões não vão se cancelar? Elas não vão se cancelar quando você tiver, por exemplo, uma tubulação pressurizada, né? Então, se eu tivesse aqui uma tubulação pressurizada, a pressão dessa tubulação aqui sobre a minha superfície de controle tem que ser contabilizada também. E eu não tenho outra pressão aqui do outro lado sobre a superfície de controle. Então essa pressão que eu vou ter aqui pelo fato da minha tubulação estar pressurizada tem que ser contabilizada. Lógico que depois a gente vai fazer exercícios onde a gente tem tubos pressurizados também, mas aqui é mais para vocês já ficarem atentos de que forças de superfície vão envolver o quê? Vão envolver reações que eu coloco aqui na minha superfície para fazer com que o meu volume de controle fique parado ou que ele interaja com alguma outra coisa, mas também envolvem pressões, tá? No caso aqui, as pressões vão se cancelar em torno aqui do meu volume de controle, então a gente está tranquilo com relação a isso. Agora, eu tenho uma reação aqui e essa reação precisa ser contabilizada. Então, somatória das forças de superfície em Y, que força que eu tenho de superfície aqui? Efetivamente, eu só tenho essa reação R que eu coloquei aqui e ela aponta no mesmo sentido de Y, então ela é positiva, tá? Então, isso daqui será R. Tudo isso só para falar que a força vale R, mas tudo bem. É a nossa incógnita que a gente quer resolver. Beleza. Então, já temos dois termos aqui do lado esquerdo da nossa equação contabilizados. Tá? Ótimo. O terceiro termo... Eita, era cinza. O terceiro termo da nossa equação aqui, ele é essa integral aqui, ó, né? Na verdade, é a derivada temporal de uma integral de volume. Então, a gente vai ter esse termo aqui, ó, derivada temporal da integral no volume de controle, aqui, volume de controle ele coloca assim, né, um Vzinho cortado, de V ρ dV. Beleza. Aí ele diz o quê? Ele diz o seguinte, ele diz que este volume de controle está em regime. Beleza. Se o volume de controle está em regime, o que acontece? Esse volume de controle aqui, ele não está nem se enchendo, nem se esvaziando. Beleza. Então, a massa dentro do volume de controle está constante. A gente não está olhando necessariamente para a massa. Aqui é a equação da conservação da quantidade de movimento. Então, a gente está olhando para a quantidade de movimento. Beleza. Qual é a velocidade desse tanque? A velocidade dele é zero, ele está parado, né? Ele poderia não estar parado, ele poderia estar se movimentando a uma velocidade constante também, tá? Aí você imagina assim, esse tanque aqui tem uma massa de fluido constante, né? Então, meu volume de controle tem uma massa constante. Beleza, massa não está mudando.
E a velocidade dele é zero. Então, o momento, a quantidade de movimento dele é massa, que é uma massa aqui que existe, que no caso aqui vai ser de 3.979,86, na verdade menos, né? De fluido a gente tem 3.818,86 libras mássicas aqui, libras de massa, a uma velocidade zero. Então essa quantidade de movimento dele é zero, porque eu tenho uma massa de 3.800 e pouco libras, mas a velocidade é zero. Mas não é isso que esse termo aqui calcula. Essa quantidade total de quantidade de movimento aqui é só o resultado da integral. Depois eu estou variando essa integral no tempo. Então eu tenho uma quantidade de massa que é constante, uma velocidade que é constante. No caso é zero. Então o momento desse tanque aqui já deu zero. A quantidade de movimento dele já deu zero. Ela varia no tempo? Não, ela não varia, né? Porque essa massa não varia, a velocidade não varia. Então essa integral aqui ela vale zero, né? Porque ela é a variação da quantidade de movimento interna do tanque. Ah, mas e se o tanque estivesse se movendo a velocidade constante? Mesma coisa. A massa é constante? É. A velocidade é constante? É. Beleza. Então, massa constante e velocidade constante vai me dar uma quantidade de movimento total dentro do meu volume de controle que é constante, mas que não é zero. Beleza. Ela varia? Não, porque a massa é constante e a velocidade é constante. Então, a variação dessa quantidade de movimento continua sendo zero. Basicamente, quando que a sua quantidade de movimento será diferente de zero, né? Quando que você vai variar a quantidade de movimento dentro do tanque? Em duas situações. Ou a velocidade do seu tanque não é constante, ou a massa de fluido do seu tanque não é constante. No caso, quando você tem aceleração do tanque, a gente trata isso de outra forma. A gente não trata isso através dessa integral aqui, né? A gente dá uma expandida nessa fórmula aqui para englobar os termos de aceleração. Então, no fim das contas, a quantidade de movimento, se você quer ver se a quantidade de movimento dentro do volume de controle está variando, sobra para a gente variação de massa. Por isso que ele fala aqui, ó, o tanque está em regime. Bom, se o tanque está em regime, esse termo aqui é zero. Isso, na verdade, ó, vamos ser precisos. Se o tanque está em regime e se ele não está acelerando, agora sim, esse termo aqui é zero, né? Aqui no caso, porque o nosso volume de controle está em regime. Beleza. Então isso aqui é zero. Sobrou esse último termo aqui, ó, que é o termo mais importante. Então eu vou ter aqui, vamos tentar espremer aqui no cantinho, depois a gente expande na próxima lousa. Então eu vou ter aqui integral na superfície de controle de velocidade em y, que multiplica ρ v dA. Certo? E eu vou ter que calcular esse termo aqui para as áreas 1, 2 e 3. Beleza. Qual que é a questão aqui? A questão é que nas áreas 2 e 3, a minha velocidade é paralela a x, certo? Então, a velocidade em y nas áreas 2 e 3 é zero. Se isso é verdade, essa integral aqui nas áreas 2 e 3 vai dar zero, não importa o que eu faça. Não importa quanta água saia para cá e quanta água saia para cá, a integral em y será zero, certo? Então, se essa integral em y será zero para as áreas 2 e 3, eu só preciso calcular essa integral em y para a área onde eu tenho velocidade na vertical, que é a área 1. Então, essa integral aqui, no fim das contas, ela vai ser a integral na superfície 1 de, agora sim, Vy ρ V1 dA1. Escalar, fecha e fecha. Beleza. Vamos expandir essa integral aqui. Vamos calcular ela. Então, eu vou adicionar mais uma página aqui. E essa integral na superfície de controle, aliás, na superfície 1 agora, né? De Vy1
Rho V1 escalar dA1. Quanto que será isso daqui, pessoal? Ele dá algumas coisas aqui, né, para a gente calcular essa integral. Então, olha só, até eu vou calcular essa integral passo a passo para vocês verem que não é cambalacho o que acontece, tá? Olha só, eu tenho primeiro velocidade em y. O que ele me dá como velocidade em y? Ele me dá uma velocidade constante aqui no perfil de 10 pés por segundo. Então, se essa velocidade é constante na área, se ela não varia na área aqui, eu posso tirar ela para fora da integral. Então, isso daqui será Vy1, beleza? Integral na superfície 1 de Rho V1 escalar dA1. Aqui nada foi dito, mas a gente pode assumir a hipótese de que, como a água ela está numa velocidade aqui que é muito menor do que a velocidade de propagação do som no meio, né? Quer dizer, a velocidade da água aqui é de 10 pés por segundo. A velocidade de propagação do som em meio aquoso aqui é muito maior do que 10 pés por segundo. A velocidade de propagação do som no ar é muito maior do que isso aqui. A velocidade de propagação do som no ar é mais ou menos próximo de 1000 pés por segundo, né? Os famosos 300 e pouquinhos metros por segundo lá. Na água é bem mais rápido. Na água depende da velocidade, depende da temperatura da água, essas coisas todas, densidade, se for uma água salina ou não, mas se eu não me engano é meio próximo de 1500 metros por segundo. Então é uma velocidade bem alta, né? E a gente está muito abaixo da velocidade de propagação do som em água, então a gente pode fazer a hipótese de que esse fluido aqui é incompressível. Se ele é incompressível, então a densidade é igual em toda a área. Se a densidade é igual em toda a área, ela não varia com a área, ela também pode sair para fora da minha integral. Então isso aqui vai se tornar Vy1 Rho integral na superfície 1 de V1 escalar dA1. Beleza. Esse produto escalar aqui, V1 dA1, como que eu vou calcular ele? Eu vou ter aqui, ó, V1 está apontando para baixo e o dA, lembra, sempre para fora do volume de controle. Então, meu dA1 aponta para fora aqui, ó, né? Repara, produto escalar, sentidos opostos aqui, ó. Então, eu vou ter o vetor V1 que multiplica dA1, né? E em sentidos opostos, isso aqui vai me dar um sinal de menos. Então, o que eu vou ter lá? Eu vou ter Vy1 Rho integral em 1. Esse produto escalar de V1 dA1, o que ele é? Ele é menos módulo de V1 e módulo de dA1. O módulo de dA1, ele vai ser o nosso elemento de área dA1. Beleza. Esse módulo de V1 aqui, o módulo do vetor V1, ele também é constante na área, né? Porque foi dada uma velocidade média, que V1 de 10 pés por segundo. Então, ele também sai da integral. E, no fundo aqui, o módulo de V1 é o módulo desse Vy1 aqui. Mas eu vou deixar dessa forma aqui, vocês vão ver por quê. Então, isso aqui será igual a Vy1 Rho módulo de V1 integral na superfície 1 de dA1. Beleza. Agora meio que acabou, né? Porque a integral na superfície 1 de dA, né? Integral na área de dA, isso aqui vai me dar a própria área da seção, né? Isso daqui, essa integral aqui é a própria área, né? Então, essa integral aqui, ela vale
VY1, ρ, tamanho de V1, A1. Pronto. Eu vou mexer um pouco mais nessa expressão aqui, depois a gente vai fazer isso aqui com mais destreza, tá? Agora foi só para vocês verem o passo a passo da integral, as hipóteses todas, para vocês verem por que essa integral vai virar esse negócio aqui. Ela, no caso de conservação da quantidade de movimento, muitas vezes ela vira algo do tipo ρv ao quadrado a e você só tem que acertar o sinal, né? Mas vamos tomar um cuidado com isso daqui por enquanto. Então, olha só. Agora que eu cheguei nesse ponto aqui, eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque esse VY1 aqui, ó, esse termo aqui, ele tem sinal. E o sinal dele vai depender do sistema de coordenadas que a gente adotou. A gente adotou Y para cima. O meu V1 aqui, ele está para baixo. Então, o meu VY1, ele está para baixo, certo? Ele está ao contrário de VY. Ele vale 10 pés por segundo aqui. Então, ele é negativo, né? O meu VY1, repara, vou até fazer assim, ó. VY1 é igual a menos 10 pés por segundo. Repara no menos aqui, ó. Vou até circular ele de vermelhinho aqui, ó. Repara nesse menos aqui. Por que ele é negativo? Porque a velocidade está no sentido contrário de y. Repara que é esse VY aqui, ó, para esse VY que eu estou fazendo essa análise, tá? Para o VDA vai ser diferente. Porque o que aconteceu? Até eu comi um sinal aqui, ó. Reparei que eu comi um sinal. Esse sinalzinho de menos aqui, ele sai para fora, aqui, ele vem para cá, e ele continua aqui, ó. Beleza, é por causa desse produto escalar aqui que deu negativo. Agora, o que vai acontecer? O vetor V1, ele é isso aqui, ó. Velocidade 0 em x, menos 10 pés por segundo em y, por isso que o VY1 aqui é menos 10, e 0 em z. Portanto, o tamanho do vetor V1 é quanto? 10 pés por segundo. Esse é o tamanho do vetor V1. Né? Ele é um vetor de tamanho 10 que aponta no sentido negativo de y, certo? Que aponta para baixo. Mas o tamanho dele é 10. Não importa o tamanho, quando a gente calcula o tamanho, não importa para onde ele aponta. Então, o tamanho dele é 10, certo? Então, beleza. A densidade aqui já é dada e a área também, né? A densidade é de 62,42 libras por pé cúbico e a área, cadê a área? Tá aqui, a área é de 0,1 pés quadrados. Então, só para constar aqui, a área é de 0,1 pé quadrado, né? A área 1 no caso aqui, e a densidade é de 62,42 libras por pé cúbico. Essa libra aqui é libra massa, tá? Densidade dada em massa. Beleza. Então, essa integral aqui, no fim das contas, quanto que ela vale? Ela vale menos 10, menos aqui, né? Primeiro, menos, sinal de menos. VY, menos 10. Beleza. Rho, 62,42. V, 10. A, 0,1. Beleza, tem o menos com menos aqui que dá mais. Então, essa integral aqui deu para mim. Aqui, 10 com 10, 10 vezes 10 dá 100. Dividido por 10 dá 10. Vezes 62,42, 624,2. 624,2 o quê? Olha só, eu tenho dois termos de velocidade aqui. Então, é pé por segundo, pé por segundo. Densidade, libra por pé cúbico. Área, pé ao quadrado. Certo?
Então eu tenho pé a quarta por pé cúbico vai dar pé, tenho libra pé por segundo ao quadrado. Essa é a minha unidade aqui. Opa, sem igual. Libra pé por segundo ao quadrado. Beleza. Posso apagar esses caras aqui. Então a minha equação lá atrás, ela vai ficar assim, ó. Vamos fazer um risco aqui agora. Voltando a equação. Somatória das forças de corpo em Y. Vamos ver quanto que deu lá. Somatória das forças de corpo só em Y. Deu menos 3.979,86 libra pé por segundo ao quadrado. Então, menos 3.979,86. Somatória das forças de superfície. Deu R. Mais R. Derivada temporal da integral de V rho dV. Deu 0. Integral na superfície de controle de V rho VDA em Y. Deu 624,2 libra pé por segundo ao quadrado. Positivo. Beleza. Esse termo aqui também está em libra pé por segundo ao quadrado. Vou passar para o outro lado. E aqui, ó, portanto, o nosso R valerá 624,2. Agora vou ter que fazer na calculadora. Mais 3.979,86. Isso aqui dá 4.604,06 libra pé por segundo ao quadrado. Beleza. Se você quiser calcular isso aqui em slug, é só dividir por 32,2. Isso aqui dará para nós aproximadamente 142,98 libra força. Beleza. Agora, vamos pensar um pouquinho. O peso do tanque quanto que vale o peso do tanque? Ele falava lá. O peso do tanque vale 5 libra força. Beleza. O peso do fluido que está dentro do tanque é isso aqui, ó. 3.818,86 libra pé por segundo ao quadrado. 3.818,86 dividido por 32,2, isso aqui dá a mesma coisa que... Vamos deixar em vermelhinho aqui para a gente não confundir. 118,6 libra força. Então, o peso do fluido (118,6 libra força. Beleza. Então, aqui no total, a gente está falando de aproximadamente 123,6 libra força. Quanto que a nossa balança está marcando? A balança vai marcar exatamente a reação R. E a balança, ela marca 143 libra força. Então eu tenho uma diferença aqui de 19,4 libra força. De onde? Aí a pergunta é agora. Aqui, ó, deu menos 19,4 libra força. De onde vem esses 19,4 libra força aqui? O que está acontecendo aqui? Né? Quer dizer, vamos olhar para o exercício de novo. Eu estou enchendo um tanque aqui. Na verdade, eu não estou nem enchendo, né? Eu estou só mandando o fluido para dentro do tanque aqui, ó. Certo?
Eu estou mandando fluido e ele está saindo. Quer dizer, não estou aumentando a massa do tanque. A massa do tanque mais a massa do fluido dá 123,6 libra-força. Beleza. Mas a balança está marcando 143 libra-força. Por que ela está marcando esses 143 libra-força? O que está acontecendo? A balança está errada? Está descalibrada? O que aconteceu? Não é isso, tá, pessoal? Isso aqui é exatamente um efeito da conservação da quantidade de movimento. O que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo com o fluido aqui? Ó? Apesar de eu não estar variando a quantidade de movimento média desse fluido aqui, né? Quer dizer, esse fluido ele entra aqui e ele sai pelos lados aqui e meio que tudo bem, vida que segue. Só que, o que aconteceu aqui dentro? Esse fluido, ele mudou de direção, certo? Esse fluido ele entrou aqui, ó, e ele mudou de direção, ou para cá ou para cá. Para ele mudar de direção, ele tem que aplicar uma força aqui sobre essa superfície de baixo aqui, ó, senão ele não vai mudar de direção. Se não tiver nenhuma força de reação sobre o fluido aqui, ele não vai mudar de direção, ele vai passar reto, né? Funciona como qualquer mecânica de partícula que vocês conheçam. Então, o que acontece? Esses 19,4 libra-força extra que a balança está medindo aqui são justamente a reação devido ao fato de que esse fluido está entrando e está mudando de direção. Por isso que eu estou marcando 19,4 libra-força a mais aqui, ó, né? Por isso que isso aqui aconteceu. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você está enchendo qualquer fluido, qualquer reservatório, recipiente, qualquer coisa assim, você não vai marcar exatamente o peso que está lá dentro, né? Porque imagina que eu não tivesse essas saídas aqui, ó. Mesmo que eu não tivesse essas saídas, o que ia acontecer? Eu ia ter uma variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle, porque ele estaria enchendo, né? Então esse termo aqui não seria zero, ok? Mas eu teria uma entrada de fluxo, uma entrada de quantidade de movimento aqui pela parte superior aqui, e esse fluido aqui ele tem que ser freado para continuar aqui dentro, né? Senão ele vai passar reto. Quando eu freio esse fluido, eu tenho uma reação a mais. Então eu não vou marcar exatamente o peso, eu vou marcar o peso mais a reação que eu preciso aplicar para frear o fluido que está entrando aqui. Por isso que essa balança vai marcar algo a mais aqui, tá? Isso aqui não está errado, isso aqui de fato acontece, beleza? Vamos dar uma olhada no próximo exercício aqui. Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir terminar ele, mas vamos dar uma olhada nele. Agora eu tenho que fazer assim, vai aqui para o PowerPoint e vamos aqui. Então, próximo exercício. O exercício 2 diz o seguinte, ó. Eu tenho um jato uniforme de água, ele deixa um bocal de 15 milímetros aqui, ó, aqui em cima, de diâmetro, e flui diretamente para baixo. Então ele está descendo aqui. A velocidade do jato no plano de saída do bocal aqui é de 2,5 metros por segundo. O jato colide em um disco horizontal aqui e flui radialmente para fora, formando um lençol de água plano. Beleza. Obtenha uma expressão geral para a velocidade do fluido que colide com o disco. Essa é a primeira parte aqui. Segunda parte. Desenvolva uma expressão para a força necessária para manter o disco em equilíbrio, essa força F aqui. E calcule para H igual a 3 metros. Essa altura H igual a 3 metros. Então vamos tentar dar uma olhada nesse exercício aqui. Não sei se a gente vai conseguir terminar de resolver ele hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um print nele, pelo menos na figura aqui. Beleza? E vamos lá para a nossa luzinha novamente. Então eu tenho que virar aqui. E eu tenho que vir aqui. Então, ó, vou adicionar uma página nova. Esse aqui vai ser o nosso exercício 2. Então, vamos lá. Beleza?
E aqui a gente tem que pensar as coisas com bastante cuidado, tá, pessoal? Então, olha só. Eu poderia imaginar aqui, porque a primeira coisa que ele fala é o seguinte, ó, calcule uma expressão para a velocidade da água. Aqui ela sai com uma velocidade V0 e aqui, quando ela chegar no disco aqui, ela vai colidir com uma velocidade maior do que V0 aqui nesse disco aqui. E ele quer saber exatamente qual é esta velocidade. Bom, tem que pensar um pouco aí, né? Porque eu sei que essa água aqui, ela está sob a ação da gravidade, né? Ela está sob a aceleração da gravidade. E eu posso fazer várias coisas aqui. Uma das coisas que eu posso fazer, por exemplo, é aplicar a equação de Bernoulli, né? Eu posso aplicar a equação de Bernoulli para encontrar essa velocidade aqui nesse ponto aqui, ó, né? Então eu teria, se eu for aplicar a equação de Bernoulli, eu tenho aqui uma linha de fluxo, né? Vou tentar desenhar ela aqui. Então eu tenho uma linha de fluxo e eu vou utilizar dois pontos aqui, né? Eu vou utilizar esse ponto 1 aqui, onde eu conheço, né? Pelo menos conheço a velocidade, conheço a pressão e conheço a elevação. E no ponto 2 aqui, eu também conheço velocidade, aliás, eu não conheço a velocidade, mas conheço a elevação e conheço a pressão, porque em ambos os pontos aqui a pressão é a pressão atmosférica. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter que, para o item A, né, vamos colocar assim, item A, vamos aplicar a equação de Bernoulli. Então, eu vou ter P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Beleza. Eu consigo, aqui para aplicar a equação de Bernoulli, lembra que a gente tinha 4 hipóteses, né? Tinha lá o S, o A, o I e o R. Então o S é que eu tinha que estar analisando dois pontos que estivessem sobre a mesma linha de fluxo. Aqui, beleza? O A, ele dizia que o atrito era desprezível. Aqui também a gente não tem nem tubulação, então atrito desprezível. E o fluido é incompressível. Nossa velocidade aqui está extremamente abaixo da velocidade de propagação do som na água e a gente tem fluxo, então esse fluido aqui pode ser considerado incompressível. E R quer dizer que o fluido tem que estar em regime. Aqui ele está em regime. Tá? Então as nossas 4 hipóteses da equação de Bernoulli estão bem estabelecidas. Aqui a gente pode aplicar ela tranquilamente. Para aplicar a equação de Bernoulli, eu gosto sempre de definir o nosso referencial. Então eu vou colocar aqui, ó, meu eixo Z aqui para cima. E aqui na direção de 2, na direção do ponto 2 aqui, eu vou ter Z igual a 0. Então, Z2 igual a 0, Z1 é igual a H. Beleza, tranquilamente. Então, vamos lá. A pressão P1, pressão do ponto 1, é a pressão atmosférica. Fluido incompressível, eu vou ter uma densidade que é igual para todo fluido, mais V1 ao quadrado sobre 2. V1 é o nosso V0 aqui, né? Mais GZ1, tenho G, o meu Z1 aqui é exatamente igual a H. Isso aqui vai ser igual a P2, P2 também é pressão atmosférica. O ρ aqui é o mesmo ρ, porque o fluido é incompressível, mais V2, a velocidade de V2 é o que eu quero calcular, mais GZ2. Z2 aqui, pela nossa definição, é 0. Beleza. Então, eu tenho alguns cancelamentos aqui, ó, né? Esse GV0 vai dar 0, obviamente. Pressão atmosférica sobre ρ, cancela aqui, cancela aqui. V0 eu tenho, G eu tenho, H eu tenho, eu quero calcular V2.
certo? Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Eu vou passar o 2 multiplicando aqui, e então eu vou ter V2 é igual a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2GH. É legal dar uma parada para olhar aqui se as coisas fazem sentido, né? Então, olha só, a minha velocidade V2 ela vai ser maior do que V0, né? Eu tenho V0 ao quadrado dentro da raiz, então se H fosse zero, isso aqui seria exatamente igual a V0, que faz sentido, porque o ponto 1 seria exatamente igual ao ponto 2 se H fosse zero. E como H é maior do que zero, essa velocidade V2 vai ser maior do que a velocidade V0 aqui. Quer dizer, o fluido vai acelerar para baixo. Faz todo sentido do mundo ele acelerar para baixo. Então, beleza. Então, o que a gente tem aqui é um resultado que aparentemente está correto. V2 é raiz de V0 ao quadrado mais 2GH. Beleza. Cá estamos. Agora, no item B lá do exercício, ele pede para a gente calcular qual que seria essa força aqui, ó, que eu tenho que colocar aqui para equilibrar esse disco, imaginando que esse disco aqui tem uma massa desprezível, obviamente. Então vamos fazer o item B. Deixa eu ver se... Ou vamos começar o item B, pelo menos. Então eu vou ter aqui. Eu vou avançar mais 5 minutos, tá, pessoal? Depois a gente termina. Item B. Para fazer o item B, o que, que eu tenho? Eu tenho o disco. Então vamos colocar o disco aqui. E eu tenho o jato d'água. O jato d'água ele vai fazer assim, ó. Ele começa mais grossinho aqui. Como ele está acelerando, ele dá uma afinada aqui, ó. Toda vez que um jato d'água acelera, ele afina, tá, pessoal? Por que ele afina? Já falo já. Mas basicamente tem a ver com o princípio da conservação da massa aqui. E ele faz esse lençolzinho aqui assim, ó. Vem pra cá. Faz esse lençolzinho aqui, ó. Opa, errou. Aqui. Beleza. Aí eu preciso definir aqui o meu volume de controle, né? Aqui ele fala assim que o diâmetro aqui, ó, é de 15 milímetros, né? Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos aqui, ó. Então, vamos colocar aqui no nosso desenho que esse diâmetro aqui é de 15 milímetros. Beleza. Aí eu preciso definir um volume de controle, certo? E o meu volume de controle eu posso fazer de duas formas, né? O meu volume de controle, eu sei que com certeza ele vai cortar aqui, ó. Isso aqui já é batata para nós. Eu queria ser um desenhista mais habilidoso. Ele vai cortar aqui e ele vai cortar aqui, ó. Certo? Aonde o fluido está saindo lateralmente aqui. E aí, ele vai cortar aqui embaixo também. Até aqui, tranquilo. Né? Ele poderia cortar por cima do disco também, tanto faz, tá? Porque a massa do disco é desprezível, então não tem muito problema. Eu vou ter a força F. Aqui, ó. Beleza? E a grande questão é, aonde que eu fecho esse volume de controle? Eu posso fechar ele aqui em cima, eu posso vir com ele até aqui em cima e fechar ele aqui em cima, ou eu posso fechar ele aqui embaixo, né? Vamos pensar o seguinte, ó. O que acontece se eu fechar esse volume de controle aqui, ó? Acontece que eu sei que o fluido ele está com uma velocidade maior aqui, certo? E eu desconheço essa área, certo? Eu posso então fazer o seguinte:
eu posso definir um segundo volume de controle aqui, ó. Posso fazer o seguinte, eu posso definir este volume de controle aqui. Esse volume de controle aqui eu vou chamar de volume de controle 1. E este outro volume de controle aqui eu posso chamar de volume de controle 2, certo? No volume de controle 1, eu posso aplicar a equação da conservação da massa, né? Então, eu vou ter só um balanço de vazão aqui, porque ele está em regime. Eu vou ter massa, velocidade 1, área 1 é igual a velocidade 2, área 2, certo? Como eu sei a velocidade aqui embaixo, eu consigo achar essa área, essa pequena área aqui, e aí sim eu consigo, com a área e com a velocidade, aplicar a equação da conservação do movimento nesse volume de controle aqui de baixo. Funciona? Funciona perfeitamente. A outra opção que eu tenho é fazer o seguinte, ó. Vamos tirar esse volume de controle daqui, de cima, tirar o de baixo aqui. E a outra opção que eu tenho é fazer um volume de controle vermelho aqui, ó, que vem até aqui em cima. Certo? Eu posso fazer esse volume de controle aqui, ó. Se eu fizer esse volume de controle, qual que é a vantagem? Eu conheço a área aqui em cima, certo? Eu conheço a velocidade aqui em cima e eu conheço aqui, ó, a única coisa que eu vou ter que ficar atento aqui é que eu tenho uma força de corpo aqui agindo, né? Eu tenho uma força de corpo que está agindo aqui e essa força de corpo, ela age sobre um determinado volume de fluido que está aqui, ó. Então eu tenho que levar essa força de corpo em consideração. Mas, se eu conseguir levar essa força de corpo em consideração, aí eu consigo utilizar esse volume de controle aqui para fazer as contas. Eu prefiro, para ficar mais claro, fazer o nosso outro approach, nosso primeiro approach, esse aqui, ó. Porque eu acho que fica mais fácil da gente englobar essa questão da força-peso, né? Então eu tenho aqui o volume F, eu vou colocar aqui então a minha fronteira inferior do volume de controle e eu vou fazer o meu volume de controle secundário aqui, ó. Aqui. Ele passou aqui para cá, não tem problema. Então esse daqui vai ser o meu volume de controle 1 e esse daqui de baixo vai ser o meu volume de controle 2. Beleza. Vai. Vamos avançar um pouquinho aqui. No volume de controle 1, o que eu vou aplicar? Princípio, a equação da conservação da massa. Então eu vou ter derivada temporal da integral do volume de controle de ρ dV mais integral na superfície de controle de ρ v dA igual a zero. Quando a gente aprende a outra equação lá da conservação da quantidade de movimento, essa daqui parece muito simplesinha, né? Então, ó, o volume de controle 1 está enchendo ou está esvaziando? Não. Ele está em regime. Então, essa primeira derivada de integral aqui é zero. Esse segundo termo aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter uma área aqui embaixo apontando para fora, certo? Aqui, essa área está apontando para fora também. Aqui em cima, eu vou ter uma velocidade V0. Opa. V0. E aqui embaixo, eu vou ter uma velocidade que a gente chamou aqui de V2. Então, olha só. Aqui na primeira superfície, eu vou ter V0 dA, que vai ser V0 que multiplica a área aqui de cima, que eu vou chamar de A0,
negativo, porque esses vetores aqui têm direções opostas, né? Então isso daqui vai ser menos V0 dA, ou menos V0 A0. E aqui embaixo eu vou ter V2 A2. Beleza. Isso aqui é igual a zero. V0 eu já conheço. A0 é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então essa equação aqui vai ficar menos V0 π diâmetro ao quadrado sobre 4 mais V2A2, certo? Então eu vou ter A2 que multiplica raiz de V0 ao quadrado mais 2GH igual a zero. Então, a minha área A2 ela será V0 πd ao quadrado sobre 4 dividido por raiz de V0 ao quadrado mais 2GH. Beleza. Essa é a minha área A2. Se eu multiplicar V2 por A2, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente V0 que multiplica a área zero aqui, né? É só passar para lá, né? V2A2 é igual a V0 A0. Beleza. Vamos guardar esse resultado aqui porque ele vai ser importante. Eu sei que a gente está perto do final da aula, pessoal. Na verdade, a gente está exatamente sobre o final da aula. Só que eu acho importante a gente avaliar esse segundo volume de controle aqui, pessoal, porque tem algumas informações importantes aqui. Vocês vão ver que se eu tivesse fechado o volume de controle aqui em cima, eu ia ter um resultado diferente. Tá? E isso aqui é importante vocês conhecerem. Então vamos continuar aqui, ó. Vou tentar fazer o mais rápido possível dentro de uma boa didática. Então aqui, ó, no volume de controle 2, eu vou aplicar a equação da conservação da quantidade de movimento. Certo? Então, o que eu vou ter lá? Eu vou aplicar ela em Z. Aqui a gente definiu como Z para cima, né? Então, vou colocar aqui Z. Beleza. E a minha força está em Z. Está tudo em Z. Então, eu vou aplicar essa equação em Z. Repara que eu vou ter algumas velocidades aqui, ó. Eu tenho V2 aqui. Talvez eu tenha para cá V3. Talvez eu tenha para cá V4. Mas é a mesma coisa do exercício anterior. Se eu vou aplicar a equação só na vertical, as saídas de água na horizontal pouco importa, né? Elas não vão gerar variação da quantidade de movimento na vertical. Então eu não tenho que pensar sobre elas. Vamos para o volume de controle 2 aqui, ó. Então o que a gente vai ter, basicamente? Somatória das forças de corpo mais em Z. E eu era para fazer em preto. Somatória das forças de corpo em Z, mais somatória das forças de superfície em Z. Isso daqui vai ser igual a derivada no tempo da integral no volume de controle de V, assim, VZ ρ dV, mais integral na superfície de controle de VZ ρ V dA. Beleza. Vamos analisar essa equação aqui, ó. Aqui a gente não tem dados suficientes aqui, ele não dá dimensões aqui para a gente calcular a espessura desse filme de água que se forma aqui sobre o disco, para a gente saber qual que é a massa de filme de água que se forma sobre o disco. Então essa massa eu, particularmente, vou entender como desprezível. Se essa massa é desprezível, a somatória das forças de corpo aqui, eu não vou ter força-peso suficiente aqui, né? Então essa daqui,
essa daqui ela vai ser zero, porque nós fizemos uma hipótese de que ela é desprezível. Beleza. Somatória das forças de superfície em Z. Eu tenho força de superfície em Z, que é a minha força F, que aponta na direção de Z. Então, força de superfície em Z, ela vai ser mais F. Derivada temporal da variação da quantidade de movimento no meu volume de controle. O volume de controle está em regime e está parado, né? Não está acelerando. Ele não acelera, não enche e não esvazia. Então, essa variação da quantidade de movimento no volume de controle é zero. E aqui no final, o que eu vou ter? Integral na superfície de controle de Vz ρ V dA. Nessas duas saídas aqui, ó, V3 e V4 não tem componentes em Z. Então, as integrais aqui em Z vão dar zero. Eu vou ficar só com a entrada aqui, ó, que tem a velocidade V2 aqui, entrando. Então, eu vou ter V2 aqui. E o meu elemento de área, dA, está apontando para cima, porque ele sempre aponta para fora do meu volume de controle. Então, o produto escalar V2 dA vai dar menos tamanho de V2 área, certo? Então, eu vou ter menos tamanho de V2 área, que multiplica ρ, que multiplica Vz. Isso aqui, ó, é Vz ρ menos V2A. E o Vz, quanto que vale o Vz? Olha só, é V2 na direção contrária de Z. Então, isso daqui é menos V2. Então, isso aqui é menos V2 ρ menos V2A. Beleza. Então, tá aqui, ó. 0, 0, F e esse termo aqui, ó. A gente vai ficar com F igual a menos com menos dá mais, ρ V2 ao quadrado A, certo? Quanto que é V2 ao quadrado? Volta lá. V2 ao quadrado, tá aqui, ó. A gente calculou V2 aqui, ó. V2 ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2GH, certo? Então, isso daqui é igual a... Ah, isso aqui é A2, hein? V0 ao quadrado... Aliás, A2. Isso aqui é... De novo. Rho V0 ao quadrado mais 2GH. E essa área 2 aqui, ela vale V0 A0 sobre V2, né? Se eu pegar aqui, ó, V0 A0 sobre V2. Só passar o V2 dividindo aqui, né? V0 A0 sobre V2, que é raiz de V0 ao quadrado mais 2GH. Então, isso aqui, olha só. Isso aqui vai me dar ρ V0, que multiplica V0 ao quadrado mais 2GH, que multiplica A0. Se eu tivesse aplicado o volume de controle até aqui em cima, se eu tivesse fechado esse volume de controle até aqui em cima, vocês vão ver, façam esse exercício em casa. Se eu fechar o volume de controle até lá em cima, eu não tenho como incluir esse G aqui, ó. Se eu fechar o volume de controle até lá em cima... Opa, faltou uma raiz aqui, hein? Assim. Agora sim. Se eu fechar o volume de controle até lá em cima, não vai aparecer esses 2GH aqui, ó. Se você fechar até lá em cima, você vai obter um resultado que vai ser ρ V0 ao quadrado A0. E isso daqui, meus amigos e minhas amigas, está errado.
enquanto que esse termo aqui de cima está correto, tá? Tudo isso vem da escolha do seu volume de controle. Então repara que por mais que a vazão seja... Por que isso aconteceu, né? Por que deu errado aqui, ó? Porque por mais que a vazão seja a mesma, quando eu entro e quando eu saio desse volume de controle aqui, ó, a quantidade de movimento é diferente. A quantidade de movimento, ela aumenta porque o fluido está acelerando, né? Então a quantidade de movimento aumenta daqui para cá. Se ela aumenta, vai aparecer esse terminho 2GH a mais aqui dentro da minha velocidade que eu tenho que considerar, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Desculpa, passamos 10 minutos do horário aí, mas eu acho que esse exercício ele é muito enriquecedor e a gente precisava vir até aqui, tá, pessoal? Agora eu vou pegar a presença de vocês, aí eu já libero vocês. Vamos lá. Deixa eu virar aqui pra cá. E pegando a presença. Esses exercícios, pessoal, eles são assim, tem que tomar muito cuidado para fazer esses exercícios, porque para dar uma bobagem aqui é 2 palitos. Você tem a completa noção, completo sentimento de que está fazendo tudo certo. Daqui a pouco aparece uma surpresa dessa. Presença. Aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido enriquecedora para vocês aí, apesar de a gente ter passado um tempinho. E uma excelente noite para todos aí. Muito obrigado pela participação, pela paciência e nos vemos agora na sexta-feira. Tá bom, Thales? Vejo sim, pode ficar tranquilo. Valeu, gente. Boa noite e obrigado para todos aí.